Sejam muito bem-vindos ao nosso, agora, segundo episódio dos Jovens Empreendedores do canal Findcast. E hoje eu tenho ao meu lado minha grande sócia, um prazer tê-la aqui comigo. O prazer é meu. Mariana Leite, mais famosa como Milk. Exato. Prazer, eu sou a Milk. Eu tenho que fazer um agradecimento especial. A gente acabou de atingir os 100 mil inscritos no canal. Muito bom. E aqui fica o nosso agradecimento, nossa gratidão. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aquele nosso agradecimento especial, como sempre, aos nossos patrocinadores. Primeiro, Femi Capital. Investir é cuidar. Saiba mais em www.femicapital.com. A nossa mais antiga patrocinadora, Maria de Uco. Vinhos que transformam momentos. E a nossa estreante, Dualtron, uma empresa do grupo 1021 Blindagens. E hoje, queria te agradecer, Luísa, obrigado por ter aceito esse convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Luísa Ribeiro Caram, empreendedora desde os 21 anos. E hoje é cofundadora da Liquid, um ecossistema de IA, dados e risco que está revolucionando o crédito imobiliário no Brasil. Eu acho que o papo vai ser bem interessante hoje. Obrigado, Luísa. Um prazer tê-la aqui. Fique à vontade. Bom, gente, primeiro, obrigada. Sou jovem mais ou menos, já tô me achando velha, que o empreendedorismo cansa, tá? Ah, cansa. Sua, bastante. Mas primeiro queria agradecer vocês pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra poder participar, contar um pouco da minha trajetória. Parece que, né, quando a gente começa com 21 anos, acho que faz 9 anos já. E tudo sempre achei que 10 anos era faz muito tempo que alguma coisa passou. E agora já faz 10 anos que eu trabalho, 15, nem sei mais. Mas comecei como menor aprendiz até com meu pai. Que demais. E hoje vou tocando esse legado que é empreender. Tenho 4 irmãos, então cada um numa frente aí, mas muito obrigada de novo pelo convite. Maior prazer. Agora eu vou aproveitar esse primeiro gancho que você já me deu, que é... Você foi menor aprendiz, com quantos anos foi isso? Eu tinha 15 anos, acho que estava no primeiro colegial. Que demais. Não pode mais falar colegial, né? Primeiro ano do ensino médio. Eu não tô sabendo dessa. Colegial não existe mais, né? Vamos ser jovens aqui. Já que é jovens empreendedores, a gente não pode ser... lá. Peraí, eu tenho uma palavra que eu aprendi. A gente não pode ser cringe, né? Geração Z não deixa a gente muito pra trás, verdade. Mas acho que tinha 15, 16 anos. Trabalhei com ele na parte financeira. Tá. E ele me deixava... Eu era a construtora que ele tem, né? A Ribeiro Caram. Tinha uma área que só fazia suprimentos até pra equipe de obra. Uhum. E eu lembro uma coisa que ele sempre me ensinou. Ele falou assim, você tem que dar o almoço e pinga. Pra todos os trabalhadores. Almoço. Literalmente, como assim? Almoço e pinga. Ele falava assim, você quer fidelizar as pessoas no seu trabalho? A gente já começou a ser polêmico? Era isso, era almoço e pinga. Mas porque é isso, trabalhar na obra, gente, a pessoa chega às 4 da manhã, é uma coisa intensa. Então, sim, menor aprendiz, aprendi muito sobre o que também fazer ali numa estrutura de você criar uma cultura de empresa, enfim. Ele é minha referência. Agora, a pergunta que fica pra mim, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos também, mas não como menor aprendiz. E eu tive uma passagem que foi muito interessante, que é os seus amigos, né? Como é que eles te encaravam nesse momento? Porque eu lembro que para os meus era muito diferente. Eles não conseguiam entender. Que eu saía no recreio do colégio. Ou, como é que é? Não, colégio pode. Colégio pode. Exato. Colegial não pode. Colégio você eu saía no recreio para vender cavalo, né? Então, como é que foi isso para você? Também foi algo impactante para os seus amigos? Eu acho que tive menos impacto, assim, porque no final das contas eu fazia isso muito nas férias, de trabalhar, enfim. Mas eu tinha um lado eu queria ir na obra com meu pai, eu queria conhecer mais de como era o processo dele e tal. E meus amigos, até hoje, na verdade, só falam, não, você é louca, por que você quer pôr o pé na obra? Pra que isso, né? Ou, putz, por que você não trabalha com ele? Enfim, acho que tem muitas jornadas aí no meio do caminho que é isso, acho que tem um impacto. Mas eu tive, acho que mais isso até dentro de casa, assim, porque meus irmãos, nenhum é ligado ao empreendedorismo. Então, Só uma curiosidade, tá? Ela tem uma irmã cantora.
Exato. Uau. Tenho um irmão jornalista, uma irmã cantora e 2 irmãos 10 anos mais novos que eu. Um faz faculdade nos Estados Unidos e a outra tá na escola ainda aqui. Nossa, que família interessante, né? Peculiar. Bom, mas no seu jeitinho. vamos lá. Então, bom, a gente começou a entender um pouquinho da sua trajetória, né? Aí você foi pra faculdade, né? Dando um pulinho aqui. Que faculdade que você escolheu fazer? Então, quando eu saí da escola, eu queria fazer ou engenharia, ou administração, ou música. Bem tranquilo. Tá tudo bem relacionado. Tudo ótimo, bem relacionado. Tudo igual. Só que eu já tinha passado pelos meus irmãos que fizeram 2 coisas que meu pai odiava, né? Que era jornalismo e música. E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer administração. Polêmico, claro, mas ele falou, isso aqui Sou administrador, então cuidado com o que você vai falar. Mas ele disse, isso quer dizer que você não sabe o que você vai fazer. Aí eu falei, putz, mas... Então eu vou fazer engenharia. Só que eu não era muito a melhor de matemática e eu também não era a melhor da escola. Também não vou falar que empreender quer dizer que você era muito bom na escola e por isso... Eu acho justamente o contrário. Aí a gente pode falar isso depois. Exato. É um tópico que, assim, eu não era a melhor da escola. E aí eu falei, então eu vou fazer arquitetura. Porque minha madrasta era arquiteta. Eu liguei que a arte com engenharia virava arquitetura. Fiz um curso e tal. Não deixa de ser um bom link. Fiz arquitetura e depois... Aí, quando eu percebi... Trabalhei desde o começo. Não gostava. Muito fora da realidade do que eu queria. Aí comecei a ser meio comercial dentro da arquitetura. E aí eu falei... Também, que meu pai é polêmico, né? Aí eu falei, quero morar fora, então, já que eu me formei. Ele falou assim, não, isso aí é coisa de quem não quer fazer nada. Você quer morar fora pra fazer nada. Aí eu fui fazer a administração no INSPER pós. E aí que eu me encontrei ali, que comecei a entrar em outros universos de empreendedorismo e até da Oio, que foi, acho que, o pontapé inicial ali pra eu entender esse mundo de startup. Perfeito. E foi a Oio que depois te recebeu? Foi a sua próxima passagem? Foi. A Oio... Como é que eles chegaram em você? Na verdade, eu que cheguei neles. Ousada. Olha, tá aí mais uma característica empreendedora, né? Exato. A proatividade, ir atrás. E eu digo mais, na verdade, eu me inscrevi numa vaga... Eu tinha feito arquitetura, eu tava no INSPER e eu me inscrevi para uma vaga de estagiária de revenue. E aí eu fui pra entrevista... E aí o cara falou assim, puta, muito legal seu perfil e tal. Ele falou assim, mas não tem nada a ver. Por que você tem se nada a ver? Vaga? Ele falou, cara, você já é formada, você tá entrando numa fase de estagiário. Eu falei, não, mas acabei, né, tô mudando de ramo, não tem problema. Ele, não. Então, seu perfil faz sentido, mas assim, não vai dar pra ser nessa área. A gente vai pra uma área que é transformação. E eu sempre tive... Eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu ia trabalhar em algum lugar, me contratavam por uma coisa e eu ia fazer outra sempre. Isso é um padrão. E aí eu entrei como transformação, que era uma área de construção. Acho só para explicar, dar um overview, mas Oio fazia a transformação de hotéis independentes com a marca deles. Uhum. E aí investia um valor neles e ficava com uma parte do que eles monetizavam ali. E tinha um marketing bem agressivo, né? Eu lembro. Sim. Não, e eles entraram assim... Só pra, também um disclaimer de jovem empreendedor. Uhum. O Ritesh, que era o fundador da Oi, ele tinha 19 anos. Meu Deus. E o SoftBank investiu $1 bilhon. Nossa, o SoftBank foi uma baita de uma mãe também, né? Nossa, eles eram incríveis. Pegou no colo. Isso, o WeWork, né? Enfim. Não, fora outros. Fora outros, exato. Mas quando veio pro Brasil, então era uma mãe, né? A gente nem chegou a conhecer ele em si. Mas a gente estruturou ali toda uma empresa. Quando eu entrei, tinham 27 pessoas. Eu entrei para fazer transformação. Aí fui para branding, porque tinha uma arquiteta que também estava pivotando de carreira. Ela era minha chefe na época. E aí tinham 27 pessoas. Quando chegou a pandemia, tinham 1.800 pessoas. Meu Deus. Surreal. Um ano e meio. Cara, eu vou te falar. A gente já trabalhou com bastante startups, unicórnios, etc. Mas 1.800 é bastante, hein? Escalada absurdo. Surreal. Eles, a ideia deles era ter todos os estados do Brasil. Tá. E quanto mais quarto eram as metas. E aí entrou México, Estados Unidos. Então ele tinha uma expansão absurda. Uhum. Mas aí veio a pandemia, né? Posso me atrever aqui e fazer um diagnóstico? Claro. Eu acho que... Essa empresa não é minha. Deve ter cometido um pouco do erro que quase todas as startups cometeram, né? Que era assim, growth a qualquer custo. Exato.
e esqueciam qualquer tipo de eficiência financeira. Enfim, foi isso, mais ou menos? Foi. Tiveram algumas. Eu falo que foi a minha primeira escola de vida real. Que é muito dinheiro. Né? Geralmente a gente tá vivendo o oposto, que é a escassez, e aí você Sem se dúvida. vira. Lá era muito dinheiro e pouca estrutura. Né? Então, acho que um dos grandes defeitos ali, né, da execução do growth, que era o crescimento da empresa, era que dentro dos contratos nem tinham a previsão de rescisão. Então, a venda era muito fácil. Você ia transformar, eu vou investir em você, vou te dar o dinheiro para você transformar o seu hotel e você pode sair a qualquer momento. Isso é inconcebível. Exatamente. Mas ninguém previu isso quando começou. É porque quem vende adora, porque fica Exato. fácil, né? Fica muito mais Então, fácil. aí foi um dos grandes desafios. Aí também tinha outras coisas. Cartão para todo mundo, né? Tinha muitas facilidades que quando você não tem dinheiro, na escassez você se estrutura melhor, você repensa. Ali não, você tinha que lançar novas cidades, novos estados, então contratava muita gente. Tirou muita gente de vários empregos para trazer para lá, daí depois tinha demissão em massa. Então, foi um crescimento Desordenado, talvez. totalmente desordenado e que a relação direta era a Índia, né? E a Índia também é difícil, né? É uma relação muito difícil. Lá eles trabalham, assim, é surreal, assim, a capacidade de entrega, né? Indiano, porque é uma vida uma rotina muito maluca. E eles vinham muito pra cá e tal, mas foi bem desordenado. Contrataram consultoria. Consultoria, se você não tá perto, também não entrega. Exato. Enfim, então, eu acho que eu vi muita coisa que me fez entender que não vale a pena. Sim. Porque crescer, mas cair de lá de cima é pior. E você sabe que Quanto uma mais coisa... alto... Exatamente. mais o maior tombo. E você sabe que uma coisa... Eu tenho uma suposição, tá? Na verdade, eu tenho escutado isso de alguns empreendedores. Que o caixa muito grande acaba com a empresa também. Então, assim, quando a empresa está com caixa alto, o ideal é fazer retiradas. Por quê? Para você repensar o negócio todo dia. Então, é engraçado, né? Porque eu falei, não, o único momento que a gente pode, né, ter um problema é quando tiver com baixo faturamento. E, na verdade, não. É tanto no alto quanto no baixo. Sim. Bom, Acho que você fica um pouco cego, né? Quando você Cego. tem um alto faturamento. Você não para pra pensar muito, porque parece que é meio infinito, assim, né? Então as suas ações Você não tem são diferentes. priorização. A sua Você não priorização prioriza é nada. tudo. Exato, tudo é prioridade. Tudo pode. Então você faz tudo. Então, falando de empresas que têm capital de terceiro, né? Que tem investidor, muitas vezes você acha que o dinheiro não é seu e tudo bem se acabar. Não sei qual que é a sensibilidade ali da estrutura. E quando você terceiriza muito, né? Porque ali, quem foi investido tá do outro lado do mundo, estruturando, né? Tem um CEO aqui, tem um CEO nos Estados Unidos, um CEO em cada lugar. Mas como que estrutura uma empresa de 1.800 pessoas em um ano? Não. meu Deus, ainda mais em um ano, cara. Surreal. É isso. 3 anos de empresa foram 1.800 pessoas que deviam ter passado 3.000. Nossa. Porque era isso, layoff, volta, layoff. Sim. É. E qual que foi o seu maior ensinamento lá dentro? Putz, acho que eu tive vários, mas eu acho que o que me fez até querer empreender é que você pode mudar a vida das pessoas através disso. Porque ali, por exemplo, qual que é a história dele, né, como empreendedor? Sim. O empreendedor, ele tem a capacidade de mudar a vida de quem trabalha com ele, mas quando ele tem um propósito, ele também muda a vida de quem ele está entregando o trabalho, né? Entregando o produto, né? Serviço, enfim. Então, para mim, acho que o maior ensinamento positivo, né, foi esse. E eu acho que eu tenho essa escola dentro de casa, né? No final, que, por exemplo, a gente estava falando disso antes no começo, que você falou da pandemia. Tem gente que Cuidado tinha que com o que trabalhar. você vai falar aqui, que a gente falou antes, Exato, hein? exato. Não vou polêmicas, entrar na polêmica canceladas. do híbrido ou do presencial, que eu não vou entrar nessa polêmica. Mas o meu pai ia todo dia pro escritório. Meu pai tem quase 70 anos. Então, Que gênio. por quê? Porque
quanto mais ele demonstrar, se fosse o exemplo, eu acho que você constrói ali a sua... Ou mais do que isso, né? O medo de você demitir pessoas, como você atinge essas pessoas, né? Então, acho que esse foi o meu maior ensinamento bom. Mas o ruim foi, né? Tem que ser o polêmico, né? Aqui é os erros para o sucesso. Exato. E não os acertos. O polêmico é... O dinheiro não compra o sucesso. Esquece. Crescer a qualquer Bela frase. custo... Crescer a qualquer custo custa bastante. E assim, naquela época, né? Época que a gente sente saudade também, né? Porque essa época, né, pra gente, nossa, foi ótimo. Mas eu acho que, de fato, as pessoas gastavam dinheiro porque sabem que assim, acabou. É só fazer outra rodada. É isso. E abrir a rodada com mais múltiplo ainda. É isso. Então, assim, era um negócio de doido. Valuation eterno. Maluco. Negócio de doido. Então, eu acho que, de certa forma, não me entendam mal, mas eu acho que foi até razoável o que aconteceu com o mercado, porque a gente estava caminhando para um lugar insustentável. Sim. E a gente que recruta mais especificamente pessoal de tecnologia, cara, virou um negócio assim, realmente insustentável, né? Pessoas às vezes com 2 anos de experiência, com salário já de 30, 40 mil reais. Um mercado extremamente superfaturado. Total. E assim, primeira pergunta para falar, é 100% home office? Tá bom. É para receber em dólar? Exato. Então tá bom. Então eu aceito falar. É assim, é nesse nível. Então, eu acho que foi importante pra gente pisar um pouco, colocar um pouco o pé no chão, pra daí sim agora a gente poder também buscar novos caminhos. E eu acho que esses novos caminhos, eles são mais eficientes agora, eles são mais sustentáveis, eles são mais estruturados. Porque isso é insustentável. Vi de tudo que aconteceu, né? Então não tem como você crescer dessa forma totalmente desordenada, gastar pra caramba, sem achar que isso vai acabar e que vai ser sempre assim, né? Então agora você repensa, você prioriza. E acho que é isso. Priorização é algo muito difícil quando você tem dinheiro infinito. Mas, ao mesmo tempo, é polêmico, assim. Porque se você tem muito dinheiro e você entende como empreendedor, você é meio... Você acha que você sabe tudo, né? Então, você acha que você sabe priorizar. Então, se eu tiver muito dinheiro, eu sei priorizar. Só que o dinheiro deixa cego, é o que você falou. Muito tá aí uma coisa que você falou que eu acho brilhante. Eu acho que a gente pode até dissertar sobre isso. Mas, de fato, eu acho que o empreendedor, ele tem que ser muito humilde e sempre partir do princípio que ele não sabe nada. Exatamente. Concorda? Concordo 100%. Meu, você falou, na verdade, eu tô copiando o que você falou, mas olha, eu gostei dessa frase, eu vou levar pra mim. Boa. Não, mas é verdade que no final o empreendedor ele é muito apaixonado, né, pelo negócio. Então, isso é uma coisa que é difícil, né? Às vezes tirar o coração do negócio, né? É quase impossível. Não, e mudar de opinião. Eu tenho o meu sócio, que hoje é o CEO da empresa, ele fala muito isso. Ele fala, a gente tem que ter facilidade de mudar. Enquanto a gente tá falando e alguém trouxe alguma coisa, a gente tem que ter a capacidade de mudar de opinião. É isso. Porque se a gente for seguir sempre com a mesma opinião, e geralmente o empreendedor ele tem uma opinião que fala, não, isso nada a ver. Não abre, né? Não, tem a ver. Se o outro lado tá falando, alguma coisa tem a ver. Super. Né? Então, eu acho que faz muita diferença se você é humilde. A humildade... Eu vou até usar acho que humildade e perseverança. Porque, vou te falar que perseverar não é fácil, não, aqui nessa jornada. Então, já que a gente tá falando de perseverança, eu vou aproveitar o momento para pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, ative o sininho. Esqueci de mais alguma coisa? Porque normalmente eu esqueço, tá? Acho que não, né? Acho que não. Curta, comente, compartilhe. Obrigado. Bom, de volta aqui à nossa conversa. Foram 3 anos de Oio, né? 3 anos de Oio. 2 anos e pouco, 3 anos. Como é que foi essa próxima passagem sua? Então, aí foi realmente o primeiro empreendedorismo que pode se contar como empreendedorismo, porque acho que é pior do que empreendedorismo. Você vê a empresa da sua família, né? Então, eu fui trabalhar com meu pai numa empresa pequena, que, na verdade, ele tem uma empresa gigante, mas era um começo de uma empresa ali, um braço dela. Uma spin-off, assim. Um spin-off. E foi incorporação. E era um mercado que todo mundo é um pouco do apaixonado, né? Ele fez um empreendimento no interior de São Paulo,
tinha 600 unidades, ele vendeu sem fazer marketing, sem fazer nada. Apaixonou. E falou assim, maravilhoso. Isso aqui é a galinha dos ovos de ouro, eu vou fazer que vai dar muito certo. Mas isso foi a Selic a quanto? Devia estar... Menos de 10, com certeza. Não, facilmente. E foi oportunidade, até porque Selic, né, quase a margem. Hoje a Selic é praticamente a margem surreal. de um negócio. É por isso que o varejo tá quebrando. O varejo e tudo, né? Não só o varejo. Mas a gente vai recuperar, não tem problema. Mas assim, gostei Selic da sua volta. Selic 15%, assim, corda no pescoço forte. Mas incorporando lá, né, na empresa do meu pai, eles tinham 2 pessoas que faziam todos os projetos e toda a estruturação de novos negócios. Então, eu tinha uma preocupação muito de dona, né? Porque o negócio era dele, ele não olhava tanto para essa empresa. Mas eu também tinha uma preocupação imatura, que era... Ele me disse uma frase um dia, ele falou assim, não se preocupe mais que o rei. Olha... Esse dia, matador. Nossa, excelente. Porque toda vez que eu chegava no jantar, eu falava, pai, você não sabe. Nossa, a empresa vai falir. Ele falava assim, Luísa, beleza. E eu falava assim, ele não tá percebendo? Ele não tá percebendo que a empresa não vai durar? E aí, quando você vai construindo, entendendo, né? Assim, essa foi a minha maior escola mesmo. Porque meu sonho era trabalhar com ele, eu tinha sido menor aprendiz, enfim. Mas a gente tinha aí esse negócio, né? Nossa, a empresa do meu pai, grande, como é que vai ser trabalhar com ele? Desculpa a pergunta, quantos funcionários que é a empresa? Deve ter uns 400 funcionários. Grande, hein? É muito grande. E atua mais no estado de São Paulo ou tem também fora? No Brasil, é top 10 de metros quadrados construídos. Grande. Estamos qualidade... na frente de uma famosa. Não, famoso é o rei, entendeu? O único famoso é ele. Eu uso só o sobrenome dele ainda pra estar bem posicionada. Mas o rei realmente, não. Uma construção de vida, né, ali. E incorporar ali foi o que eu aprendi, assim... Toda a parte de Minha Casa Minha Vida, que é 70% do mercado hoje, né? Imobiliário. E é onde a gente atua hoje até mais na Liquid, mas Minha Casa Minha Vida, você precisa de um monte de burocracia para fazer parte. Então, é certificação, você conseguir entender todas as demandas da Caixa, todos os covenants lá que eles fazem. Tem, então, tem que ser um lugar específico, né? Que cumpra os negócios. Você tem que cumprir. Tem plano diretor de cada regional, tem gabarito de prédio, se for casa, qual o tamanho que você pode construir, se tem suíte, se não tem, quantos quartos tem, qual o tamanho do quarto, se é PCD, se não é. Então, assim, tem muitas regras para você poder incorporar no Minha Casa Minha Vida e isso foi a minha maior escola. O que eu sei... Tenho uma lembrança agora que acho que recentemente, inclusive, aumentaram o valor, né, do Minha Casa Minha Vida. Sim. Minha Casa Minha Vida, na verdade, ele tem faixas. Tá. Então, até o faixa 3, que ainda é liberado, que é 8 mil, mais ou menos, de salário. Tá. E agora eles vão voltar com faixa 4, que eu não lembro quando saiu né, do ar, assim. Mas agora é 12 mil. Então, ele vai incorporar mais possibilidade de famílias a comprarem dentro das taxas também da Caixa. E para quem está nos assistindo aqui não sabe quais são os benefícios do Minha Casa Minha Vida, por que é tão convidativo para o comprador? Olha, acho que tem muitos pontos. Primeiro que é o único que usa FGTS. Então, todo mundo que é CLT. Sim. E tem fundo de garantia, tem a possibilidade de usar o fundo de garantia e não precisa sacar, né? Pode usar isso em benefício. Famílias de baixa renda, então, existem vários... interesse social, né? Todo o benefício que o governo traz para famílias que têm uma renda baixa. Você pode fazer composição de renda, então é renda familiar. Então, muitas famílias, acho que até olhando para a faixa 1 e 2, você pode compor com a sua família para comprar um imóvel. Legal. Você pode pagar em 30 anos, né, com a Caixa. Então, você tem ali uma possibilidade. Você tem muitas empresas, né? 70% do mercado é Caixa hoje. Nossa, é surreal. Então, é praticamente um monopólio. É monopólio. E aí, você tem benefícios, né, para a família também. Então, a maioria das empresas hoje também cria um condomínio que faça sentido pelo benefício
familiar, tem as tipologias, então você consegue saber onde morar, sempre perto de estação de trem, de metrô, então tem muitos benefícios e também tem o plano ali de você, do investidor, né? Ser sua primeira casa, sua única casa, sair do aluguel, então... O sonho da casa própria, né? Casa própria. E assim, quantas famílias hoje moram em terreno abandonado, né? A gente não tá... A gente tá falando de uma bolha nossa, mas existe se 70% do mercado tá dentro desse setor, é porque realmente tem muita oportunidade. Que demais. Então, Minha Casa Minha Vida, assim, tem quem diga ao contrário, né? Porque é governo, caixa, enfim, mas é o principal hoje financiador e benefício social que o governo pode dar. Eu ia falar, a gente estava falando de propósito, né? Agora há pouco, vocês conseguem, de certa forma, entregar para o seu cliente uma prosperidade. Acho isso incrível. Exatamente. E eu acho que do outro lado, que aí a incorporadora a maioria do que você vende é uma unidade de uma família, né? Talvez ela nunca mais compre um imóvel. Então, eu acho que um benefício disso também, se você tem pessoas próximas que não têm um imóvel próprio, se você tem renda informal, formal, hoje em dia, né? Quantas pessoas são CLT? Muito mais PJ do que CLT. Você tem a capacidade ali de ter um imposto de renda que se enquadre. Então, é um benefício de você ter sua casa. Um imóvel seu para sua família, que você vai deixar de gerações para gerações, que todo mundo pode pagar a parcela, tem ali a capacidade de pagar e vai enquadrar no fluxo que cabe no seu bolso. Não vai, né? Sim. Não vai te extorquir a longo prazo ali, porque quando a gente vai para uma Selic nessa altura, você pode, por 1%, aumentar 30 mil, 25 mil numa parcela, no fluxo. Eu tive muita sorte, eu comprei minha casa quando a Selic estava 3%. Nossa. Nossa. Meu Deus. Não, 2,75%. Isso Sonho, foi né? que ano? 21. Caraca. Nossa, Aí eu peguei uma taxa efetiva total, né? De 6,7%. Cara, Assim, não vale a pena quitar. Exato, não vale a pena. Não, exato. É que então, hoje em dia, o que acontece muito é que as incorporadoras estão indo para venda direta. Que é você vender direto o imóvel. Claro que para quem consegue pagar, né? Mas a incorporadora, eu até usei isso, fiz um evento que eu tava com grandes empresas ali falando, e eu falei, a incorporadora virou um banco. Aí uma diretora, que é de uma dessas listadas, falou assim, é um banco, mas não sabe ser, né? Não, porque assim, no final das contas, ser um banco é difícil. Você segurar um cliente 10 anos na sua carteira ali, como é que você faz? 15 anos. Então, é difícil você acompanhar ali o fluxo financeiro, a vida de cada um. Sim. E são famílias, né? Cada contrato é uma família. Você tem 50 mil contratos, você tem 50 mil famílias para te pagar, com capacidades financeiras diferentes. Então, eu acho que é um benefício social absurdo, assim, acho que não tem outros países que têm esse benefício, tanto que, falando de startup, assim, você vai contar para qualquer investidor sobre como funciona Minha Casa Minha Vida aqui, você tem que fazer um labirinto. Como qualquer coisa no Brasil. Eu ia falar isso. Cara, você vai explicar, o cara fala assim, não é possível. Isso existe, Aí você fala real. assim, possível. Aí, não, porque você quita, tal. Não, mas e como que termina? Termina daqui 30 anos. É isso. Agora, eu preciso fazer essa pergunta. Qual que foi o maior desafio de trabalhar com seu pai? Pede pro seu pai não assistir, fica à vontade. Pai não vai assistir. Puta, mas eu vou falar, eu não sei se a maior dificuldade foi com ele, assim. Acho que com ele, eu acho que é conviver sem falar de trabalho, é impossível. Eu personifiquei ele como trabalho. Então, tudo que eu olhava pra ele, eu queria falar de trabalho. Acho que esse desafio... Eu acho que foi um desafio ambíguo, porque eu acho que esse lado foi ruim, que me fez sair, provavelmente, em um dos fatores. Mas o outro lado que me aproximou profissionalmente dele, porque meu pai é um cara... Eu acho que é isso, empreender 50 anos, 40 anos, você vive de trabalho. Respira trabalho. Então, como eu tenho afinidades profissionais, então isso me trouxe para perto dele. Então, isso acho que foi
Foi um desafio de um lado, mas eu acho que de outro lado foi bom. E acho que a competição interna, assim. Polêmico, mas real. Acho que todo mundo que já foi trabalhar com o pai ou que trabalha numa empresa que seja relativamente familiar, você passa ali por parece que você tá tentando uma aprovação, né? Uma aprovação, exato. Pra não ser só a filhinha do papai, e tudo você tá meio roubando o lugar de alguém. E você tá nossa, eu quero resolver, entendeu? Só queria entregar. Mas toda a sua entrega é pautada em, tipo... mas se ela fizer isso, talvez ela vai pegar esse lugar, né? E eu, sei lá, 21 anos, não sabia nada. Então, eu ficava mais... acho que essa tensão e eu tenho alguns... Eu já participei de algumas mentorias familiares ali, de algumas empresas que eu conheço, porque o mercado imobiliário é extremamente familiar. E conservador. Quase todos, né? E aí eles passam pelas mesmas coisas, que é para você crescer é diferente. Meu pai também, nesse ponto. Todo mundo aumentava o salário, menos eu. Jamais. Mas isso é normal. Jamais. Mas eu acho que essa parte de provação, ela é muito dura, porque no final não é pela sua entrega. Sim. É por quem você é. Você sabe que eu tenho uma teoria. Eu acho que você entrar numa empresa familiar, você é um catalisador pro bem ou pro mal. Se você já entrar sem experiência profissional, sem entender o que é tomar um esporro de um chefe, etc. E você já entrar na empresa num papel de C-level, cara, a empresa vai pro buraco. Agora, eu acredito muito fortemente e eu tenho amigos de empresas centenárias, que é bisavô, que passa pro avô, que passa para, sabe? Se essa pessoa tem um ótima núcleo familiar, passa por provações externas, né? Vai ser empregado, vai trabalhar, traz experiências, enxergar as coisas de forma diferente. Entra na empresa de baixo. Muda tudo. Essa empresa, eu sinceramente acho que tem mais chance de dar certo do que uma outra. Sim. Com certeza. Eu concordo. É porque você tem que aprender. Você tem que aprender desde o começo a lidar com dinheiro que não é seu. Porque senão você tá preocupado em gerar mais patrimônio, não é isso? Empreender não é isso. Se fosse pelo patrimônio, você não empreenderia. Teria desistido no primeiro dia. Porque assim, é risco. É risco todo dia. Então, vale topo. A montanha-russa diária. Então, assim, se você começar de cima, você não sabe de nada. Você só tem um lugar pra cair. Não, e é isso. E no final, as pessoas te blindam. Né? E te blindar não te faz crescer. Assim. Exato. Então, você chega lá em cima, você começa lá de cima. Putz, eu acho que é a humildade. A gente tava falando disso no começo. Sim. Que assim, quem começa lá de cima não é humilde. Não vai ser. Exato. É impossível. É impossível. E normalmente essas pessoas também têm uma cultura familiar um pouco diferente também, né? Total. Então, pra não ser cancelado. Pra não ser cancelado, mas tem várias séries que próxima. Exato. Bom, quantos anos você ficou lá? Eu fiquei lá quase 5 anos, acho. Ficou bastante ainda. E por que você foi fundar algo novamente depois? Então, na verdade, eu acho que me apaixonei pela tecnologia. Lá dentro eu tinha muita dificuldade de criar qualquer coisa, porque era uma empresa extremamente tradicional. E a gente usava toda a estrutura da empresa que é a construtora. Então, você não tinha muito como sair daquela jornada de suprimentos, compras, jurídico. Eu queria comprar um negócio, marketing, preciso fazer um evento amanhã, preciso pagar a padaria. Não dá. Gente, a padaria você tem que pagar na hora, não tem como. Oi, padaria, eu vou pagar daqui 28 dias depois da nota fiscal. Abre uma RFP, eu preciso de uma PO pra poder aprovar. Cara, sério. Aí eu falei, impossível. Aí, meeting de corretores, era tipo... Quero gastar R$2.000. Você falava, gente, R$2.000 pra vender um prédio? Não vai dar. Sabe? Não vai dar. Então, eu comecei a ter muita dificuldade. E aí, na verdade, conheci o CFO da Oio. Era CFO de uma startup que hoje a gente adquiriu. Mas ele me levou para essa empresa. A empresa não estava indo tão bem assim. Eles, na verdade,
tava crescendo, ia para uma Series A. Tá. Mas logo que eu entrei, não rodou a Series A. E aí ela começou a andar lateral, perder muito caixa. E aí, como eu falei que eu saio de uma empresa e sempre vou para uma área que não é, eu entrei para ser marketing. E aí eles não tinham nenhuma estrutura comercial. E eu comecei a estudar mesmo. Aí eu falei, cara, eu conheço tecnologia, não. Conheço o mercado imobiliário. Sei que tecnologia é algo que é inexistente, assim. CRM e ERP são as duas coisas que eles sabem, o resto esquece. Morto. Não, né? Polêmico também, mas assim, muitas ferramentas e nada funciona muito bem. Eu falei, não, me interessou, porque eu falei, puta, eu acho que é uma oportunidade. Eu já tinha trabalhado em startup antes, mas não tinha pensado em empreender. Tava num momento tava bem saturada ali, uma relação muito difícil, familiar ali já também, porque era muito desgastante. E aí, quando eu entrei na empresa, a gente não conseguia muito vender, porque a gente tinha 3 produtos, cada um dentro da empresa entendia que a gente fazia uma coisa de um jeito. Quando eu entrei na empresa, eu fiz reunião com todas as pessoas da empresa. Eu sou muito cara de pau, né? Como você pode perceber, eu te conheci hoje e a gente tô falando adora. aqui. Sei lá, tinham 25 pessoas na empresa. Fiz tipo uma entrevista com todo mundo pra entender o que a empresa fazia. Eu saí de lá e falei, não sei o que essa empresa faz. não é possível. Cada uma pessoa falava uma coisa. Tipo, nada a ver. Nada a ver. Tipo assim, Isso é mais comum do que você então, imagina. Aí eu falei, caramba, aí tipo, cada área fazia uma coisa. Eu falei, então vocês são uma assessoria de financiamento. Aí, tipo, ficaram ofendidos comigo. Aí eu falei, bom, beleza. Mal comecei já, né? Aí eu fui falar Aí eu fui falar, né, na época com os sócios. Aí eu falei, Aí eles me falaram assim, então olha a pricing. Beleza. Eu falei, quanto é que custa? Como é que vocês fazem a precificação? Eu olhei e tal. Falei, tá bom. E qual é o custo? Tipo assim, eles cobravam 4, custava 6. Eu falei, vai dar bom. Super bom. Eu falei, vai vingar. Aí eu fui falar com eles e falei assim, olha, eu não sabia que vocês tinham me chamado pra trabalhar na UNG. A próxima vez... Eu falei, vocês me tiraram da empresa do meu pai pra trabalhar num lugar assim, que não tem difícil. E aí, esse foi o começo da nossa jornada ali de afinidades, na verdade, porque acho que quando você escancara ali, você tem 2 chances. Uma de bater a porta na sua cara e outra de você seguir junto. Sim. E aí, com isso, a gente começou a entender que a empresa estava mais lateralizada mesmo. E aí começou a perder, porque a gente tinha frentes diferentes, produtos diferentes. E a empresa começou a não ir bem mesmo. Então, a gente começou a estruturar e entender o que o mercado precisava. Eu era a porta, né? Eu era a porta de entrada dos clientes, eu que vendia. E aí, eu comecei a estudar o que os clientes queriam. E não o que a gente vendia. Porque não era o suficiente. E foi aí que a gente começou a Liquid, que é a minha empresa hoje. E eu e o Thiago, principalmente, que é o meu sócio hoje, que é o CEO, ele é de tecnologia, né? Ele era a cabeça de tecnologia. Inclusive, vou fazer um briefing dele que eu acho demais. Que ele fez a primeira coleção de NFT no metaverso e vendeu as artes por Snoop Dogg. Então, eu vou falar isso porque... Como assim? A história dele é bem mais legal que a minha. Se você quiser chamar ele, acho que ele é bem mais legal. Mas assim, aí Visionário, visionário. Né? E eu falo que quem investiu na Liquid primeiro foi o Snoop Dogg, né? Eu tenho que me vangloriar. É isso. Então, no final... Mas ele falou pra mim, ele falou, cara... Ele falou, pensa. O que as pessoas te pedem? Não é possível que a gente não entenda o que esse mercado quer. E eu comecei a estudar mesmo. Então, eu comecei a entender o que eles queriam. A gente começou a fazer... entender que a análise de crédito era algo que o mercado tinha uma deficiência. E a gente começou a estudar como é que fazia isso. Eu falei, não, beleza, vamos pegar birô de crédito, provedor de crédito que vê score, enfim. E eu faço na mão. Aí a gente pensa como a gente faz uma plataforma, mas eu falei, se a gente fizer um design bem feito, que era mais ou menos o que a gente já tinha um pouco, né, estruturado anteriormente, que era o financeiro da pessoa, mais uma simulação de banco, a gente consegue. E aí eu fazia na mão, e a gente tinha um vídeo, e a gente começou a vender.
E aí, beleza, 20 dá, né? 100 já fica um pouco mais difícil. Eu lembro que chegou um dia que a gente fez, tipo, 350. Meu Deus. Aí eu falei, acho que não dá mais. Falei, cara, e a gente na mão, assim, e o Thiago de tecnologia, ele falava... Eu lembro disso, que uma vez eu não queria falar pra ele que um cliente tinha pedido pra gente fazer 350 de uma vez, porque senão ele ia falar, cara, fala não. Mas eu sou vendedora, calma aí, eu sou sócia, mas sou vendedora. Tá vendo? Aí depois ele falou assim, Lu, era só subir um Excel. E eu fiz 350. Eu e a Silvia, que é hoje que de demais, operações, cara. e fiz na mão. E a gente começou a ver que valia a pena. E aí depois a gente até trouxe adquiriu porque já tinha as pessoas do nosso time e todo o contexto ali. E aí a gente trouxe também o monitoramento, que é o acompanhamento da vida de cada cliente para dentro. E a gente tem um lançamento aí nos próximos meses, que é o registro, que é o financiamento imobiliário mesmo. Que demais. Quero ver depois, a hora que ficar pronto. Se você quiser comprar seu próximo imóvel... Tá vendo? Vendedora. Exato. Eu não faço a venda, né? Mas os meus clientes têm muitos pra indicar. E qual que é o tamanho hoje da empresa? A gente tem 40 pessoas. Legal. Cara, é muita gente. A gente tem 2 anos de empresa. Brequivado? Jamais. Jamais não. Calma aí. Not yet. Não. Jamais hoje. Isso. Jamais hoje, porque a gente tá construindo produto, né? Então, quando você tá construindo produto, é um pouco mais difícil. Complexo. Justo. E com a Selic 14,75 também. Fácil não tá, né? Mas... A gente pode resumir esse podcast em 2 palavras. Selic e polêmica. Exato. Mas brincadeiras à parte, o mercado, a gente falou, dinheiro escasso, ele faz bem, por mais que ele faça mal. Então, a reestruturação ela é necessária e a tecnologia é a única saída, assim. No final, eu vi isso acontecer e hoje meu pai é meu cliente, então acho que eu cheguei em alguma coisa certa, eu fiz ali na construção, mas hoje eu tenho empresa listada que tá com a gente. Que legal. A gente tem uma relação muito boa com essas empresas. Então, a construção do produto em si, que na verdade hoje é infraestrutura mesmo, tecnologia pura, eu acho que pode mudar muito essa estruturação financeira das empresas. Então, se você tá olhando para Caixa Econômica, existem muitas surpresas no meio do caminho para o cliente, né? Então, se você tem um controle financeiro, a chance de você chegar até o final da jornada é muito mais simples. Com certeza. Mas pouco controle a gente tem, né? A verdade é que eu falo muito isso, mas outra polêmica, né, é que o brasileiro ele sabe se endividar. Sim. Sabem. E como sabe? Com 15 anos, você compra um imóvel, você ganha um cartão de crédito. Cartão. Com 20 anos, você tem Um carro. um carro Que é um passivo. e não um imóvel. Que é um passivo, exatamente. E aí, quando você vai comprar um imóvel, você já tem comprometido a sua renda. Agora, você sabe o que eu ia te falar? Eu venho escutando isso, eu não sei se é verdade ou não, mas que os jovens hoje em dia, eles vêm com uma pegada muito mais de locar do que comprar. Isso tem afetado o mercado? Você sente isso? Ou isso existe de fato? Não, isso existe. Isso existe. Eu conheço empresas que pararam de vender e hoje fazem só aluguel. Assim, não posso dizer que isso mudou ainda, porque é uma obra atrás da outra que a gente vê aqui. Então, mas existe uma escassez de terreno já também. Então, se você não se reinventar, eu acredito que isso seja cada vez mais difícil. Ou você vai ter que expandir para outros polos. Tem gente que só atua em São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro tem muita coisa, mas é limitado. Exato. Então, eu acho que o aluguel, ele tende a crescer mais, mas também existe essa geração que só quer alugar, então a geração anterior continua comprando. Então, é que é isso, até carro, né? Hoje em dia as pessoas olham aluguel, comprar, IPVA, seguro, enfim. Mas eu acho que para comprar imóvel, eu sou tradicional. Para mim, tijolo é o que vale mais do que qualquer coisa. Porque assim, você não sabe o dia de amanhã, é isso, uma pandemia, qualquer coisa. Se você tem um imóvel ou se você tá endividado, você vender um imóvel, é o maior ativo que você pode ter ali, né? Eu acho que, inclusive, mais do que até o imóvel, eu acho que a terra, sabe? Tipo, eu total. acho... terra é um negócio... Tanto que o agro é o outro... meu coração. Exato, o agro é rei, né? Assim,
isso tem um potencial enorme. O mercado imobiliário, ele tem suas limitações ali. E é um mercado de muito risco, né? Apesar da gente saber que é assim, a gente confia muito, é isso e tal, mas existe muito problema, né? Muito difícil, paralisação de obra, a gente tem... Quantas obras você já não passou, ficou, anos parado, né? Acabou o dinheiro, não perdeu o fluxo. Acabou o dinheiro, o banco não vai mais aportar porque você já não bateu nenhuma meta lá que você acordou com ele. Você vai para um fundo imobiliário... É que hoje o fundo, ele tá até muito atrativo, né? Assim, é um momento bom até para fundos imobiliários, mas era palavrão, né? Você sair do banco para ir pro fundo, era, nossa, meu Deus, eu vou pagar as taxas e tal. Hoje, com a taxa que tá... Exato. Tem nem que falar. Tem nem que falar. Então, os fundos cresceram muito também. Combinado. Bom, minha última pergunta agora sobre sua carreira, que tá muito em linha com o nosso posicionamento, né? Como é que você vê a IA no mundo que você está inserida hoje? Cara, eu acho que a IA é o que vai transformar em todos os pontos, assim, não tirar as pessoas. Acho que tem uma outra polêmica, né? Que é assim, vai substituir o ser humano? Não. Mas automatizar processos e criar inteligências, insights que você demora horas, dias para fazer... Não tem o que falar, né? Assim, a gente fala do ChatGPT, mas o ChatGPT ainda é um grãozinho, o primeiro grão da IA. Né? Hoje o que a gente tem um motor de crédito. Putz, você tem uma IA que responde, ou que você traz inteligência para alguém na ponta, que é limitado. Né? Assim, hoje quando você vai comprar um imóvel, você compra de um corretor de imóveis. Sim. Qual a capacidade ali de financeiro dele entender o arranjo da compra do seu imóvel? Pouca. Você tem uma IA que te responde... Você colabora com o processo, entendeu? Eu acho que a IA, ela é colaborativa, ela participa dos processos, então... Usada de maneira inteligente, né? E a IA é pra... Acelera, né? Você tem contexto, você que cria. Eu acho que eu tenho um grande desafio no meu trabalho, que eles falam assim, mas vai barrar a venda, porque eu sou análise de crédito. Mas vai vender menos. Não, né? Se você constrói o processo e você constrói o contexto... Sim, exato. Não tem como errar, assim, a gente tá criando uma IA até para automação do processo de SDR, LDR, lá no meu time. Cara, você tem um processo de prompt, incorporadora, alto padrão, médio padrão. Isso... Não é a IA que vai dizer o que é uma incorporadora alto padrão olhando o site dela. Quem diz é a gente. Exato. Você treina. É uma árvore de opções. Você treina, exato. Você treina a IA. Eu não sou a pessoa mais tech... Né, pra falar do assunto, mas eu vejo a IA como oportunidade disso. Você sabe que, até vou te corrigir, você não precisa ser de tecnologia para entender de digital. Exato. Concordo. Verdade. Mais certo do que a minha resposta. A nossa tese é toda fundamentada nessa. Esse é o nosso posicionamento, a nossa tese não, mas é exatamente... Não, e eu concordo, porque no final, hoje, eu contratei uma pessoa comercial que ela é tech. Sim. Porque eu não quero que eu demorava 2 horas para qualificar... Não, 1 hora para qualificar 2 leads. Eu tenho que entrar no site. Aí eu tenho que ver se é full, se tem sócio, se tem isso, se tem aquilo. Então, todo esse processo, ele é muito complexo. Se você tem uma IA, você flui bem. Então, para mim, ali, eu acho que a IA, ela vem para revolucionar, mas ela não substitui nada. Eu acho que ela substitui processos manuais que não deveriam ser feitos por pessoas. Sim. E é isso. Olha, o papo tá incrível. Mas a gente tá chegando já no final e eu tenho que fazer minhas perguntas clássicas. Tá bom. Que sempre são repetidas aqui. A primeira dentro de toda essa sua carreira, que ainda tem muito por vir, né? Quantos por cento você atribui à sorte e quantos por cento à suor? Putz, Hoje seria uns 99% suor, tá? Mas assim, não vou ser... Eu acho que tô muito privilegiada, né? Então, eu tenho meu pai, eu tenho minha família. E desculpa, isso não é uma... Não, mas sabe? Eu sou muito privilegiada. Exato. Eu venho de uma família estruturada, eu tenho um pai que tem uma construtora grande. Então, acho que sendo justa, assim, uns 30% eu acho que eu tava no lugar certo, na hora certa. Mas eu acho que eu tenho 70% que talvez eu vá aumentando isso ao longo da jornada, porque eu acho que o suor, ele vem
antes de qualquer coisa. Que no final, pra você construir sozinho, é suor. Sim. O nome ou a construção de quem tá à sua volta, ele te impulsiona, mas não é o que te faz ser. Só um nome não te faz estar em um lugar. É isso, até porque o seu mão na massa ali não vem disso. E eu trabalho com tecnologia, não tem relação direta ali, Exato. né? Então... Você sabe que essa é a pergunta com as respostas mais... tipo assim... Diversas que eu tenho, assim. Eu recebo de Quem várias... já falou, tipo, 50-50? Sim. Mas é... Essa é muito... Essa é clássica. É só pra não... tipo assim... Sem posicionamento. Qual o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. É tipo muito isso. Sou muito organizada. Eu sou workaholic. Eu adoro trabalhar. Tipo assim, não ligo de trabalhar de fim de semana. Trabalho é minha vida. Que bom. E a minha última aqui é... Você tem algum filme, livro, série que você deixa de indicação para os... Eu tava pensando... eu não vou ser padrão, assim, de falar empreendedorismo, sales, acceleration formula, uma coisa assim, que é bem... Esses são os livros que eu gosto, tá? Eu gosto também, mas assim... Eu odeio ficção, eu gosto de livro de negócio. Não, eu sou o contrário. Eu gosto de negócio. Teve um livro que eu gostei muito de ler, que foi o da 99, que mudou a minha perspectiva de empreendedorismo. Do Ariel? Gostei muito. E o do Paulo... Eu não lembro, eu só conheço o Ariel Greenwald. Mas o Paulo é brasileiro. E, é um puta livro. Eu gostei muito. E foi quando eu comecei a empreender, assim. Então, pra mim, foi um marco. E eu gosto de livros de ficção, tipo Paciente Silenciosa. Perfeito. Falou minha língua agora. Esse livro, assim, que você engole e tem dias que você não precisa pensar de trabalho só o tempo todo. Então, esse... É só você ficar imersa numa história. É uma história que você engole em 2 minutos. Eu gosto muito de... E de filme. Meu filme favorito é Quem Quer Ser um Milionário. Que é uma história... Muito bom, sensacional. Que é uma história pra mim que... E eu acho que também... É aquele do Will Smith, não é? Não, é do indiano. Do indiano. No final, sim, J-Ho. lógico, sim. É sensacional, porque a premissa daquilo, né? A história que conta e o jeito por trás. Exato, pra mim esse filme é... A mensagem desse filme, pra mim, toda vez que eu acho que eu mudo até a minha... muda a minha percepção toda vez que eu assisto. É isso. Então, esse é o meu livro favorito. Gostei da dica, eu vou reassistir. Porque eu assisti até eu fiquei com vontade de assistir, acho que eu assisti hoje. É isso. Pô, já saiu daqui e já vou assistir. Exato. Milk. Eu tenho uma última pergunta pra te fazer. A gente ficou falando bastante da tua trajetória como um todo e também dos desafios que você foi aprendendo ao longo desses anos. Mas tem sempre a parte boa disso, né? E acho que você contou muito também desse outro lado. Como é que é pra você hoje ser uma jovem empreendedora? Qual é a sensação de estar aqui com só 30 anos e contar essa história que tem muitos ganhos, muitos aprendizados e que tá só começando? Cara, uma pergunta difícil. Porque às vezes parece que nem é real, assim. Você fala assim, nossa, mas eu só tô começando. E eu, por outro lado, quando eu vou contar ali numa mesa ali com amigas também, eu falo, gente, eu sou um alienígena. Porque eu tenho preocupações de assim, né? Às vezes eu sinto com meu pai e eu tenho os mesmos problemas que ele. E aí eu falo, meu Deus. Mas eu acho que o sentimento é... Cara, eu aprendo muito todo dia. E então eu acho que isso me motiva. E eu acho que isso também é um pouco clichê, mas eu acho que acho que o aprendizado do empreendedor ninguém tem. Porque a grande diferença é que você acorda e dorme com a preocupação de que se não for você, não vai sair do lugar. Porque se você tem um chefe, se você tem alguma coisa ali, alguém tem que se preocupar. O rei se preocupa, né? Ele não se preocupa mais que o rei. Você chegou no lugar de rainha já, né? Então, aí você fica... Só que é difícil ali. Eu acho que você fica num dilema de... Eu sou tudo isso. Tipo, eu sou capaz de fazer tudo isso. E hoje eu acho que eu sou capaz. Mas do outro lado de... Putz, quanto eu tenho que percorrer ainda pra chegar lá? Porque eu chegar lá do empreendedor não chega nunca. É impossível. Porque eu vejo uma pessoa de 70 anos que acha que não chegou lá. Meu Deus do céu. Então, acho que sentimento, mas eu sou muito grata ali também, pelo outro lado, de poder ter a oportunidade tão nova de fazer isso. Com certeza. E que sirva de inspiração para todo mundo que tá nos assistindo aqui. Queria deixar agora um pequeno espaço para você dar alguma última palavra que você queira para
inspirar esses jovens que provavelmente estão nos assistindo também, ou para quem já está no mercado já há mais tempo? O que você deixa de inspiração para eles? Bom, gente, acho que não desistir, acho que perseverança, resiliência, acho que são duas coisas que são difíceis da gente ter no dia a dia, mas eu tenho também um lema que é trabalhar, 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 vencer, vencer, vencer. Que meu pai sempre me falou isso. Tem uma tatuagem com isso. Então, acho que se você trabalhar e fizer por onde, você vai chegar lá. E seja com 30, com 40, com 50, acho que não tem idade. E eu acho que você olhar pela tecnologia em outros mercados, seja no imobiliário, seja em outros mercados que tem a oportunidade de você crescer e de você mostrar que existem outros caminhos, como a IA mostrou, que fez por onde sozinha, né? Que hoje, o que você faz sem o chat GPT, né? Difícil. Mas acho que a minha mensagem é não desistir, assim, porque tem muitos mais dias difíceis do que dias fáceis. Adorei. Olha, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigado pela sua história. Assim, eu fiquei com a impressão de quero mais, sabe? Sim. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio dos Jovens Empreendedores, aqui do quadro Os Erros para o Sucesso da Findcast. Milk, grande prazer tê-la ao meu lado aqui. Espero que a gente possa fazer outros ainda. Sem dúvida. E para você que gostou do episódio ou que tem alguma crítica, por favor, comente embaixo. A gente gosta... Vamos falar de humildade, né? Críticas construtivas. Exato. Faça crítica que também não é construtiva, gente. Pode ser. Tudo certo. Exato, exatamente. É sempre um prazer. Nosso intuito aqui é trazer informação informação verdadeira com inteligência e estratégia. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Obrigada.